Olá, meu nome é Luísa, eu sou professora de língua espanhola da FURG. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, a convite dos coordenadores desse projeto que tem levado discussões de língua espanhola para vários lugares, o Entre Nosotros. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da atividade, vou trazer alguns conceitos muito breves para vocês e ao final vou trazer um artefato mediador ou um artefato cultural que pode ser utilizado na sala de aula de língua espanhola. Né? A teoria da atividade ela fala de atividade, simples assim. O que eu estou fazendo agora é uma atividade, o que vocês estão fazendo agora é uma atividade. A atividade é algo que nós fazemos durante todo o dia, em todo o mundo, e é essa coisa simples. Mas para que as atividades sejam efetivas, e se nós pensarmos especialmente na sala de aula, que é o nosso chão, que é onde nós atuamos no trabalho, ela precisa ter regras, ela precisa ter divisão de trabalho, ela precisa ter objetivos. Então, a teoria da atividade, ela nasce na antiga União Soviética, a partir dos estudos de Vygotsky, né, que explicou o desenvolvimento humano através do relacionamento com a sociedade, a teoria sociocultural, que acho que todos nós, ou a maioria de nós, estudou na licenciatura, ou estuda, quem ainda está fazendo licenciatura, né? E para desenvolver esse trabalho, o Vygotsky usou um conceito de trabalho do Marx, né? Que é advindo do livro Capital, em que o Marx diz que o trabalho é o processo no qual há a participação do homem e da natureza. Na verdade, o que distingue o homem da natureza é que o homem consegue dominar a natureza ao passo que a natureza não consegue fazer o contrário com o homem. Então, a questão do trabalho, né, pelo homem se coordenar, pelo homem conseguir modificar a natureza a favor dele, essa relação ela pode também ser comercializada como uma forma de obter conforto, como uma forma de obter várias coisas, né, em detrimento de si mesmo, nesse caso do homem. E aí, utilizando, né, um pouco dessa teoria, desses estudos iniciais da teoria da atividade que partem dos conceitos de Vygotsky, do conceito de trabalho do Marx, é importante a gente saber que assim, a atividade, a teoria da atividade, ela não está interessada no objeto. E quando eu falo objeto, eu não estou falando de um objeto físico, mas o objetivo. No nosso caso, que trabalhamos com língua espanhola, a língua espanhola é o nosso objeto. Ela trata do desenvolvimento até chegar a esse objetivo. O Engström, que é um dos autores, né, que estuda teoria da atividade, ele faz uma análise dos estudos dessa teoria e divide essa teoria em 3 gerações. A primeira geração, né, que formou a base da teoria histórico-cultural do Vygotsky, foi aquela que introduziu um conceito que é extremamente importante e que é a base da teoria da atividade, que é o conceito de mediação. Né? Vygotsky juntou os artefatos culturais, as ações humanas e propôs um modelo triangular, que vocês podem ver aqui, inserindo uma função cultural na relação entre o sujeito e o objeto. Até então, a atividade era vista como sujeito e objeto, e Vygotsky coloca a questão da mediação por meio de um artefato cultural. O Engström também, né, diz que a grande limitação dessa primeira geração é que todos os estudos estavam centrados no indivíduo. E aí vem uma segunda geração, que ele denomina, né, os estudiosos da segunda geração, que supera um pouco esse enfoque centrado no indivíduo por meio de um outro estudioso, Leontiev, que incluiu a divisão de trabalho nessa proposta de atividade humana. Então, o Leontiev vai fazer uma diferenciação entre aquela primeira geração, né, que centra a ação no sujeito, num único indivíduo, e traz a questão da atividade como algo coletivo do ser humano. A expansão do triângulo foi realizada posteriormente pelo próprio Engström, com a inserção dos elementos sociais que vocês podem acompanhar, né, porque antes nós tínhamos o sujeito, o objeto, os artefatos culturais, agora nós temos também as regras, a comunidade e a divisão de trabalho. Então, na perspectiva da teoria da atividade, é na ação mediada, nessa mediação provocada por um artefato mediador, ou chamado também um artefato cultural, que o indivíduo age sobre os fatores históricos sociais
e culturais, né? Ao mesmo tempo que o indivíduo age, ele sofre a ação desses fatores sobre os quais ele age. O Luria, que também é um estudioso da teoria da atividade, diz que o homem vai se diferenciar dos animais e da própria natureza, como Marx já dizia em relação ao trabalho, porque ele pode fazer e utilizar ferramentas. E, no entanto, elas não precisam ser ferramentas materiais, como um prego, um martelo, né? Porque ele também considera a linguagem, que é a base do nosso trabalho na área de letras, né, como um artefato, uma ferramenta de mediação cultural. E falando em ferramentas, vocês viram que eu já falei em ferramentas, que eu já falei em artefatos, né? É importante fazer uma distinção de artefato e ferramenta, né? A noção de ferramenta ela é como se fosse uma subcategoria do conceito de artefato, né? Podendo nós mesmos, o próprio indivíduo, sermos um artefato mediador. Muitas vezes as atividades que nós propomos na sala de aula têm como artefato mediador a figura do próprio docente, né? Então, se a gente for tentar não elaborar um conceito, mas tentar conceituar, explicar um pouco o que é um artefato mediador, é um aspecto do mundo material que foi modificado durante a história da sua incorporação à ação humana dirigida a metas, a objetivos, com regras e com divisão de trabalho, né? A compreensão do universo através de um artefato que o representa pode desencadear na mente e no comportamento de uma criança, de um jovem ou de um adulto muitas coisas, né? E pode desencadear em ações que elas praticam nesse mundo em que elas vivem. Então, por exemplo, Froebel, que é um autor, ele não trabalha com teoria da atividade, mas quando ele trabalhava com crianças de ensino fundamental, nas séries iniciais, ele utilizava a bola, né, como uma representação do mundo, como uma miniatura do nosso planeta, né? Então a bola, que ao mesmo tempo ela pode ser um brinquedo de criança, ela pode ser um objeto que a gente usa para praticar um esporte, Froebel usava essa bola como uma representação do mundo em miniatura. Então, eu trouxe algumas noções muito breves, né, para lembrar que a atividade que a gente propõe, as atividades que nós sempre propomos na sala de aula, ela é realizada por indivíduos que têm experiências sócio-histórico-culturais diversas uns dos outros, extremamente complexas, né? E isso deve ser levado em consideração em todo o processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da atividade ou das atividades em sala de aula, hoje seja ela uma sala de aula virtual ou uma sala de aula física. Bom, física nós ainda não temos nesse momento de pandemia, mas inclusive numa sala de aula virtual, né? Porque quando a gente pensa apenas na atividade como resultado, o que acaba acontecendo, né? Nós nos frustramos como docentes. Então, por que isso acontece, né? Não é porque eu não sei elaborar um trabalho. Não, é porque às vezes, quando a gente trabalha com seres humanos, e esse é o nosso trabalho primordial como docentes, né? Com sujeitos que têm paisagens culturais, sociais, econômicas, históricas tão distintas uns dos outros, não cabe uma previsão física fixa, como vai ser, que não seja flexível a ajustes, né? Quando a gente prevê as atividades. Então, eu vejo, né, já há alguns anos, que muitas das minhas frustrações, e é provável que as de vocês também, né, em sala de aula, venham dos fracassos em algumas atividades que nós realizamos com os estudantes, né? E aí nós acabamos acreditando que a proposta não funciona, em vez de perceber que, na verdade, não é que a nossa proposta não funciona, é que talvez a nossa expectativa ao propor a atividade não foi alcançada. Porque quando nós estipulamos sozinho os objetivos, sem considerarmos o desenvolvimento e o processo em si com os estudantes, as atividades podem acabar numa frustração. Então, para finalizar, assim, esse breve relato, e a gente vai conversar daqui a pouquinho, um pouco mais, vai poder dialogar, a proposta que eu faço, né, na verdade, é além de uma proposta, é a utilização de um artefato mediador. Eu não faço uma proposta de atividade, mas a utilização de um artefato mediador, que é extremamente cultural, o que eu escolhi, que pode servir não só para o ensino de língua espanhola, mas para qualquer área ou campo do conhecimento.
Então eu parto do princípio primeiro que a teoria da atividade, o princípio da teoria da atividade é que toda atividade é orientada por um objeto, né? Como eu falei para vocês, esse objeto seria um objetivo. No nosso caso, a língua espanhola. E definir esse objetivo é bastante importante porque a atividade só vai ser significativa de fato se os sujeitos compartilharem os mesmos objetivos. A atividade em questão que eu trago, ela tem como objetivo, então, como eu falei para vocês, a aprendizagem de língua espanhola. E aí, para isso, a gente precisa desenvolver objetivos mais específicos, de preferência, compartilhando esses objetivos ou desenvolvendo esses objetivos com os nossos estudantes. Por exemplo, aperfeiçoar a prática da oralidade e da escrita ao longo dessa atividade e tantos outros que a gente poderia pensar, né? É fundamental que o estudante e o professor, que os estudantes e o professor explicitem os objetivos da atividade a ser realizada e participem da construção dessa atividade, porque aí ela pode se tornar de fato muito mais significativa. No caso de objetivo, seu estudo da língua espanhola, a gente pode tomar o seguinte modelo de triângulo, como vocês podem ver aqui, como exemplo, né? Que é um triângulo propositalmente amplo, né? Da primeira geração lá da teoria da atividade, em que os sujeitos, né, são o docente e os discentes, o artefato mediador, que eu vou chegar nele, né? Ter um artefato mediador e o objetivo, o objeto, é a língua espanhola. Então esse objetivo é realmente propositalmente amplo, né, já que ele pode ser desdobrado em inúmeros objetivos específicos acordados com o estudante ao longo da proposta e formando inclusive diferentes sistemas de atividade que se interagem entre si. O objeto de aprendizagem, como vocês sabem, né, é a língua espanhola, é por ela que estamos aqui hoje no Entre Nós Outros, e a gente sabe que essa ação precisa ser mediada, né? E para haver mediação é necessário um artefato mediador. Claro que eu poderia, como docente, como muitas vezes ao longo de uma aula, nós professores somos o artefato mediador, mas eu fui procurar um artefato mediador e eu fui buscar algo que pudesse motivar os discentes e que funcionasse simultaneamente como um elemento cultural representativo da cultura de língua espanhola e da cultura da língua materna. E aí eu pensei no meu contexto, que é o Rio Grande do Sul, né, que está próximo, e eu tenho fronteiras próximas aqui em Rio Grande com o Uruguai e com a Argentina, né? Um artefato que eu também queria um artefato que fosse ao encontro das manifestações culturais dos dois lugares mencionados, né, tanto dos estudantes, né, que têm uma língua materna e dos falantes que têm a língua estrangeira que vai ser aprendida pelos nossos estudantes. E aí para isso eu adotei o termo comarca, que é um termo cunhado por Ángel Rama, que vai além das raízes geográficas, né? Quando o Rama fala de comarca, ele não fala de territórios, limites geográficos, né? Um bom exemplo de comarca, né? A comarca ela é uma região em que abrange áreas de confluência de elementos naturais, étnicos, culturais, não necessariamente geográficos, e na verdade não corresponde a áreas nacionais ou estaduais ou municipais, né? Um exemplo de comarca que eu utilizo inclusive para pensar no meu artefato mediador para essa atividade de espanhol é a área pampeana, né? Que engloba parte da Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil, e parte do sul do Brasil também. Então eu proponho agora para vocês podem olhar um modelo um pouco mais elaborado, né, um triângulo mais com mais atividades, com mais características, na verdade, para a atividade. E aí vocês podem ver que eu escolho a roda de chimarrão como um artefato mediador. Primeiro, ela pode ser vista como uma ferramenta cultural, porque, né, está de acordo com as culturas do Uruguai, da Argentina, do Rio Grande do Sul, de tantos outros lugares, mas eu estou pensando nesses lugares especificamente para essa atividade. Também é uma ferramenta material, ao mesmo tempo que é um artefato mediador. Lembram que eu falei que a ferramenta é uma subcategoria? Ela é uma ferramenta cultural, ela é uma ferramenta material, já que para tomar um chimarrão a gente precisa de cuia, bomba, água térmica ou uma chaleira, erva mate, né? E também é uma ferramenta psicológica, afinal de contas, a roda de chimarrão, para quem costuma participar de rodas de chimarrão, toma chimarrão, sabe que é muito importante, a roda de chimarrão ela prevê
desfrutar da companhia de outras pessoas, conversar, ter um momento de relaxamento, né? Então, os próprios sujeitos que vão participar da atividade, da roda, né, mediada pela roda de chimarrão, podem, dados momentos, se servirem de várias dessas ferramentas que eu exemplifiquei para vocês, para mediar a própria atividade. O chimarrão, nós sabemos, ele transcende a ideia simplesmente de tomar uma bebida, né? É uma atividade cultural muito importante nos espaços onde ela é praticada, né? Então, é um ritual cujo objetivo vai depender da ocasião. Então, o papel da comunidade, nesse caso, que seria o docente e a comunidade discente, e assim como é o papel em todo modelo de atividade, é situar a atividade no momento sociocultural dos sujeitos que vão compartilhar o mesmo objetivo do exercício a ser realizado, nesse caso, né, tomar chimarrão juntos. Como em todo jogo, o relacionamento entre os sujeitos da atividade e a comunidade ele é mediado por regras, como vocês podem olhar, né, no triângulo, ele tem essa mediação. Além disso, se a gente pensar nas rodas de chimarrão, né, que mediarão a atividade de espanhol na sala de aula, estudantes e professores estabelecerão as regras. E aí, as regras podem surgir desde o momento de como se faz o mate, cada um, né, ceva o mate de forma diferente, se vão usar as regras da tradição gaúcha, por exemplo, quem ceva o mate, ou seja, quem prepara o mate toma o primeiro e depois passa com a mão direita, né, e vai passando na roda pelo lado direito em sentido anti-horário, porque é o sentido do laço do gaúcho, né? Ou então, também, as regras tradicionais podem ser quebradas, se a comunidade, nesse caso, se os estudantes e o professor decidirem assim, né? Também, qualquer regra pode e deve ser redefinida pelos sujeitos que vão praticar essa atividade. Além disso, regras que contribuam à realização dos objetivos devem ser acordadas pelo sujeito. Qual é o nosso objetivo mesmo aqui? Falar espanhol. Então, eles podem criar regras como: nós vamos falar o tempo inteiro em espanhol? Ou vamos tentar, dependendo do grupo que nós temos, falar o tempo inteiro em espanhol? Né? Essas são regras que também devem ser combinadas ao começo da atividade, né? E também, assim, se eu não sei falar também espanhol, meu companheiro pode me ajudar, pode fazer uma interferência, e não somente o professor. Essa pode ser uma outra regra que pode ser acordada entre os sujeitos, né? Então, a gente, quando eu falo em regras, é importante lembrar que a nossa sociedade tem regras, né? Não é só a sala de aula que tem regras, né? Nós temos leis, acordos, a Constituição, que, bem, muito embora ela tenha sido deixada de lado ultimamente, temos regras, né? E as regras criadas em sala de aula, elas também vão afetar a forma como a atividade vai ser desenvolvida. E não só como a atividade vai ser desenvolvida, mas como os estudantes e o professor vão alcançar o objetivo dessa atividade. E isso também se estende nas próprias práticas sociais desses indivíduos, especialmente se nós pensarmos nos estudantes de escola, que é o caso de muitos de vocês aqui. Esses indivíduos eles também precisam se formar como cidadãos e cumprir as regras da sociedade, né? O modelo de atividade, né, também inclui a divisão do trabalho, né? A atividade coletiva exige que as atividades sejam distribuídas, é imprescindível que em qualquer atividade cada um possa exercer a sua parte, né? E essa divisão de trabalho mediadora da relação entre a comunidade e o objeto, que através dela podemos chegar aos resultados significativos de aprendizagem, nesse caso, de língua espanhola. Bom, a intenção dessa minha breve fala, eu espero que nós tenhamos bastante tempo para dialogar agora, é divulgar um pouco a importância da teoria da atividade, porque desde que eu não sou uma estudiosa, uma pesquisadora de teoria da atividade, mas eu sou uma curiosa e sempre acompanho os avanços já desde 2003, né, da teoria da atividade, com os primeiros pesquisadores brasileiros de outras áreas do conhecimento que não eram nem
da linguagem começaram a estudá-la aqui. É importante a gente compreender a atividade humana, né? Seja dentro, seja fora da sala de aula. E não só a atividade humana, mas as relações complexas que são tecidas nessas atividades, né? Pela própria complexidade do sujeito enquanto um ser humano, né? Enquanto um indivíduo que também atua no coletivo, né? E isso, claro, vai repercutir muito na sala de aula, né? Compreender isso vai fazer com que a gente compreenda também melhor a sala de aula. Claro que essa minha proposta, né, ela precisa ser redesenhada, os objetivos das aulas de vocês, né? A intenção de mencionar esse artefato cultural, mediador de uma sala de língua espanhola é motivar vocês a pensarem em outros artefatos mediadores que possam melhorar a construção do conhecimento nas suas próprias atividades em sala de aula de língua espanhola. E cabe destacar que os objetivos específicos que eu citei ali, de repente a prática da oralidade, a prática da escrita, enfim, eles precisam também ser definidos por todos os envolvidos, né? Não só pelo professor. É importante que sempre que nós possamos fazer o movimento de dividir os objetivos com os nossos estudantes, isso seja feito, né? Porque além deles se sentirem responsáveis pelo processo, também da aprendizagem deles, né? Eles se sentem de alguma forma contemplados, o que é bastante motivador e é um estímulo para os nossos estudantes. Por fim, né, lembremos sempre que nós, seres humanos, os instrumentos físicos, como o celular com o qual eu estou gravando esse vídeo, né, ou os instrumentos psicológicos, eles podem mediar uma aprendizagem de língua estrangeira. Não é só o quadro, como nós sabemos hoje muito bem, não é só o computador, não é só uma webcam, né, mas os próprios sujeitos podem ser mediadores do seu conhecimento, ou outros objetos, ou enfim, um livro didático, um caderno, uma caneta pode ser um artefato cultural importante numa aprendizagem, né? E para qualquer área do conhecimento também, não é só para a linguagem, né? É importante que nós pensemos e repensemos nas ferramentas que nós utilizamos, nos instrumentos, nos artefatos para as nossas aulas, né? Talvez fazendo isso a gente possa também qualificar um pouco mais a educação no nosso país. Muito obrigada!